Irmãos, eu estive meditando nessa passagem de João e ela é muito rica, porque se você parar para analisar o Evangelho de João, ele é um evangelho que é diferente de todos os outros evangelhos. Aliás, em termos de datação, o Evangelho de João foi escrito depois. Tanto é que, se você analisar o Evangelho de João, você vai ver que na Bíblia, ou teologicamente também, nós temos os Evangelhos sinóticos. O que são os Evangelhos sinóticos? São evangelhos que foram escritos quase no mesmo tempo, que seriam Mateus, Marcos e Lucas. Eles têm, historicamente, as mesmas estruturas de palavras. Se você estudar os 4 evangelhos, você vai ver que Mateus, Marcos e Lucas, eles têm uma linha muito parecida de relatos. Já o Evangelho de João, ele não é um evangelho sinótico, porque o Evangelho de João, ele trata de características diferentes. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos muito pequenos, mas válidos. O Evangelho de João, por exemplo, fala que Jesus esteve em Caná da Galileia. O Evangelho de João conta que Jesus passou por 4 festas. O Evangelho de João fala que Jesus passou por Cafarnaum, que Jesus passou pela Judéia, por Samaria. Jesus caminhou. No Evangelho de João, Jesus ele caminhou muito mais. Tem muito mais detalhes do que os outros 3 evangelhos que, por exemplo, em termos geográficos, eles falam que Jesus saiu da Galileia e foi para Jerusalém, e de Jerusalém ele foi para o Gólgota. Então, se você ler os evangelhos sinóticos, você vai ver que Jesus está sempre trabalhando, não é? Você vai ver Jesus sempre curando, sempre fazendo alguma coisa, sempre caminhando em direção à cruz. Mas no Evangelho de João, você também vê isso, mas você vê também que João, ele amplia a visão. No Evangelho de João temos, por exemplo, diálogos do Senhor, grandes diálogos, né? Jesus conversando com Nicodemos à meia-noite. Jesus lá em Samaria, na praça pública, conversando com a mulher, né? Conversando com aquela mulher que tinha 5 maridos ali. Então o Evangelho de João ele traz muito mais detalhes e riquezas, e se você analisar o Evangelho de João, você vai ver que João ele não tinha uma intenção de justificar nada. Você lê os evangelhos sinóticos, você vai vendo eles quebrando aquela mentalidade da tradição judaica, né? Eles preocupados com explicar a lei, explicar a genealogia de Cristo, por exemplo, não é? Mas no Evangelho de João nem fala de genealogia, nem fala que Jesus foi para o deserto se tentar. Você não vê isso no Evangelho de João. Por quê? Porque João começa o Evangelho dele falando sobre algo dos céus, algo poderoso, algo diferente, algo que não foi tratado nos outros evangelhos da mesma forma que João tratou. Você vai ver que João ele começa a falar, começa a pregação dele dizendo assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele começa o evangelho dele chamando Jesus de o Deus eterno. Aliás, eu vou falar uma coisa para vocês. Existem doutrinas bíblicas que nós, de fato, não temos condições naturais de entender.
Um exemplo, nós podemos ver a Trindade. Na Trindade nós vemos o quê? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não é? Os três formam um, amém? Mas é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Para você entender o que eu quero dizer, na matemática do homem, 1 mais 1 é igual a 3. Mas na matemática de Deus, 1 mais 1 é igual a 1. Porque Deus, Ele é triuno. Amém, irmãos? Essa é a Trindade. Então João, ele começa a fala do Evangelho de uma forma mais elevada. Inclusive, se você for estudar bibliologia, você vai ver que o Evangelho de João, ele é representado por uma águia. Por quê? Porque ele fala de coisas do alto, ele usa palavras como ágape, que é o amor dos céus, ele usa palavras que levam a conotação espiritual maior. Então, eu comecei a ler aqui essa passagem de João, e a primeira coisa que me chamou a atenção é que João disse: olha, no princípio era o verbo, e esse verbo aqui, no original grego, é logos. Esses dias mesmo eu falei sobre o significado da palavra logos aqui. E irmãos, quando eu fui ler e vi que estava escrito no princípio era o logos, que é o verbo ou a palavra, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, então a gente começa a pensar, por que ele usa o termo palavra? O que João estava pensando para pegar e falar, olha, no princípio era a palavra? O que João estava, o que tinha na cabeça e no coração dele, para ele dizer, olha, no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra fez tudo, e a palavra era importante, a palavra, e aí você começa a pensar o que ele tinha no coração. E eu achei interessante, irmãos, porque a expressão de Jesus sendo o verbo no Novo Testamento acontece apenas 2 vezes. Aqui em João, no capítulo de número 1, nós vemos que ele fala que ele é o verbo 3 vezes. E mais uma vez lá em Apocalipse 19, versículo de número 13, fala que ele está vestido com um manto de sangue e o seu nome é Palavra de Deus, ou Verbo de Deus, Logos de Deus. Só 2 vezes na Bíblia nós vemos essa expressão Logos de Deus. E eu acho interessante, porque Jesus, ele nunca disse ser o Logos. Ele nunca diz assim, eu sou o verbo, ele nunca disse isso. Mas você vai ver que João abre o seu evangelho dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Por que é importante João trazer o verbo? Porque é importante ele falar sobre o verbo, falar sobre o Logos. E aí eu comecei a pensar, o que o Senhor falou a respeito do que ele era? Porque, eu não sei se você sabe, mas no Antigo Testamento, quando Moisés pergunta para Deus, Deus comissiona Moisés, fala, Moisés, você vai libertar o meu povo. E aí Moisés falou, tudo bem, então eu aceito, eu quero ir. E aí Deus pergunta, aí Moisés pergunta para Deus, fala, Senhor, em nome de quem eu vou? Quando Moisés pergunta para Deus, em nome de quem, Deus vira para Moisés e fala, olha Moisés, você vai falar que você veio em nome do Deus eu sou. Eu sou. E, curiosamente, o Evangelho de João é o Evangelho do eu sou. O Evangelho de João é onde Jesus, ele mais disse a palavra eu sou. Em João 6, versículo de número 35, ele disse, eu sou o
pão da vida. E em João 8, versículo de número 12, ele disse: eu sou a luz do mundo. Em João 10, versículo de número 9, ele disse: eu sou a porta. Em João 10, versículo de número 11, ele disse: eu sou o bom pastor. Em João 11, versículo de número 25, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Em João 14, 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por meio de mim. E lá em João 15, versículo de número 5, ele disse: eu sou a videira verdadeira e vós sois o ramo. Então, se você olhar no Evangelho de João, Jesus, ele falou várias vezes: eu sou. E cada vez que Jesus falava eu sou, quando ele disse eu sou a porta, eu sou o pastor, eu sou a luz, eu sou, e quando ele começou a falar, eu creio que os judeus ficaram loucos, porque esse eu sou fazia referência exatamente ao eu sou da Bíblia lá de Moisés, e então eles ficavam doidos. Entende, irmãos? Porque Deus falou: olha, vocês vão em nome do Deus eu sou, falando de si. E aí vem Jesus falando eu sou, isso deixou eles loucos. Mas aí eu fiquei pensando, por que Jesus então não disse eu sou o verbo? Eu sou a palavra. E se Jesus não disse eu sou o verbo, eu sou a palavra, por que João escreveu que ele era o verbo? E aí eu comecei a orar, e irmãos, eu percebo que nós precisamos entender o contexto, porque o Evangelho de João não foi escrito para os judeus. Você vai ver, cada evangelho tem um público destinado. Mateus foi escrito para os judeus. O Filho Santo, Jesus Cristo, diz: eu carrego eles para o Senhor. Deus não podia carregar o homem, mas o Cristo carregaria o homem. Preste atenção que isso é muito sério. Qual foi a solução que Deus achou no Éden? Se você pegar lá em Gênesis 3, no versículo de número 21, você vai ver que quando o homem peca, Deus tem uma conversa com o homem. Então Deus faz uma veste para o homem, para cobrir a nudez do homem. Ele mata um animal, pega a pele do animal, coloca na nudez do homem, então o homem pode voltar a andar diante de Deus. Então preste atenção, se nele nós existimos, nele nós nos movemos, e por causa dele nós somos, então se nós pecarmos, não tem como nós estarmos com ele. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, matou um animal, matou um cordeiro, e vestiu o homem. E por causa que o homem estava vestido, agora o homem não precisava mais ser extinto, o homem podia andar sobre a terra. E da mesma forma que Deus fez em Gênesis 3, e colocou um animal, e matou um animal, e colocou as vestes no homem, hoje nós somos convidados a nos vestir de Cristo, e através de Cristo nós podemos viver sobre a face dessa terra, nós podemos existir. Por causa de Cristo nós estamos aqui, e quando nós o adoramos e nos vestimos dele, nos vestimos daquilo que faz com que Deus tenha paz conosco. E essa é a palavra do Evangelho. Sabe, vamos voltar lá em João 1, lá no versículo de número 6, o apóstolo João fala de João Batista. Então, João falando de João, amém? Então, o apóstolo João agora fala de João Batista. E João fala que João Batista, ele era a testemunha que viria para dizer quem era o Cristo, que iria e anunciar Jesus, amém, irmãos? Vamos ver o que está escrito aqui sobre João Batista. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Está falando de João Batista, amém? Este veio como testemunha
para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinha ao mundo e ilumina todo homem. Ora, irmãos, vocês vão de convir comigo que está falando de Jesus, mas vamos ler o versículo de número 15 e 16. Quando João começa a falar de Jesus, olha aqui no versículo 15, João fala de Jesus. Ele fala assim, João Batista falando de Jesus: este é quem eu disse, vem depois de mim, contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Vocês lembram da história de João? Esses dias mesmo eu preguei sobre João. João era primo de Jesus. João tinha cerca de 8 meses de diferença de Jesus, de idade, de 6 a 8 meses. João disse: olha, esse que é digno, ele existe antes de mim. Na sua cabeça, o que paira? Então é alguém mais velho que João. Mas no versículo de número 28 e 29, ainda do Evangelho de João, capítulo de número 1, no versículo 29 e 30, coloca 29 e 30, diz assim: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele o qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Presta atenção, João Batista teve a revelação de quem era o Verbo. Ele olhou Jesus se aproximando, e quando Jesus se aproximava, ele fala: eis aí o Cordeiro. Porque o Cordeiro, o judeu sabia que o Cordeiro era o símbolo, era aquilo que trazia a paz com Deus, que perdoava o pecado. E quando João Batista olha Jesus vindo para se batizar, ele na frente de todos fala: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro que vai resolver o nosso problema diante de Deus. Ele é um animal que Deus matará, e nós nos vestiremos dele, e dele nós alegraremos diante de Deus. Teremos vitória, seremos nova criatura. Eis aí o Cordeiro Santo que está vindo. Ele é digno, ele é mais digno do que eu. Eu não sou digno de atar as suas sandálias, porque ele existe antes de mim. Aleluia. Ele teve uma revelação de quem era o Verbo. Quem tem uma revelação de quem era o Verbo muda de vida. Olha, irmãos, isso é tão poderoso que o apóstolo Paulo disse sobre isso. Eu vou ler com você Efésios 1, versículo de número 1. Isso aqui não é empolgante, irmão. Efésios 1. Você vai ler, leia só a palavra agora, leia a palavra. Efésios 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vieram que vivem em Efésios e fiéis em Jesus Cristo. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Só aí, preste atenção. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele está falando, olha, ele diz assim, versículo 3: Deus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Por que em Cristo? Continua. Porque Ele nos elegeu
nele, antes da fundação do mundo. Qual é a pessoa que estava antes da fundação do mundo? Numa reunião entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, aonde Deus falou: olha, eu não posso carregar eles em mim, porque eu sou santo. Então, esse que é o cordeiro apontado por João, ele disse: eu vou, o cordeiro decidiu morrer por você, antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas existirem. Ele disse: eu vou morrer por eles na cruz do Calvário. Então eles poderão voltar para o Senhor, eles poderão existir para o Senhor, eles terão vitória, eles terão vida, eles serão novamente restaurados. Porque nesse momento não existia nada, mas o cordeiro, antes de tudo, decidiu te amar. Aleluia. Isso é tremendo. Isso é tremendo. E olha, versículo de número 5, e eu quero que você entenda esse versículo. Ele nos predestinou para eles, para a adoção de filhos. Se você voltar em João 1, que é a passagem que nós lemos, no versículo de número 12, diz assim, João 1,12: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Olha, irmão, Deus te fez filho. Isso é um privilégio. Se você enxergar primeiro que o Verbo se fez carne, se você enxergar em segundo lugar quem você é nessa equação, em terceiro lugar, se você conseguir enxergar o amor de Deus que te tornou filho, estar aqui é um privilégio. É um privilégio. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Esses serem feitos ficou no meu coração, sabe por quê, irmão? Porque o propósito de Deus é a adoção de filhos. O propósito de Deus é trazer. Deixa eu contar uma coisa para você. Na época de Jesus, na época do apóstolo Paulo, não era uma ofensa ser adotado. Diferente de alguém pode pensar que, não, coitado, ele é adotado. Não, adotado era uma coisa boa. A pessoa adotada era uma pessoa de status. Por quê? Porque na época de Jesus, o pai podia deserdar o filho de sangue. Meu filho nasceu, mas ele é rebelde. Meu filho nasceu, ele viveu comigo, mas ele não me obedece, ele não obedece a Deus. Então eu posso simplesmente ir no juiz e dizer: eu não quero mais esse filho. Então o juiz fazia uma carta e deserdava o filho. O filho não tinha mais direito à herança. Mas o contrário também acontecia. Quando o Senhor, ele tinha um servo, e esse servo era muito bom, e ele amava esse servo, ele poderia ir no juiz e dizer: a partir de hoje eu não quero que ele seja meu servo, eu quero que ele seja meu filho. Então o juiz ia lá e fazia uma carta, e a partir daquele momento aquele servo passava a ter o direito a toda a herança. Mas você sabe o que é interessante nessa história? É que o filho legítimo poderia ser deserdado, ele poderia ser riscado da herança, mas aquele que era servo, não importava o que ele iria fazer dali por diante, uma vez que o Senhor o aceitasse como filho, ele não poderia mais perder a herança. Ele não podia mais perder a herança. Não interessa o que você fez, não interessa o que você vai fazer. Se você é filho, se você foi feito filho, então você tem um direito que te dá uma legitimidade à herança, independente das suas
João 1,12 ele fala: todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. O Senhor te adotou e nada te arrebatará da mão dele. Romanos 8, versículo de número 15. Porque não recebeste um espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste um espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Ele te adotou. Isso é um privilégio. Muitas pessoas falam sobre eleição. Você está vendo aí algumas pessoas falando na internet sobre calvinismo, arminianismo. E irmãos, nem o calvinismo, nem o arminianismo podem definir uma coisa: quem realmente é. Ou, melhor, eles não podem definir quando essa pessoa é. Porque eles creem que são chamados, eles creem que foram escolhidos, ambos creem. Os calvinistas creem que foram escolhidos, os arminianistas também creem que foram escolhidos, mas eles não sabem quando. O problema do arminianismo é que ele acha que é por pouco tempo, ou que vai acontecer alguma coisa no meio do caminho, e agora o calvinismo diz assim: olha, você foi chamado e Deus não vai te tirar das mãos dele. Mas independente da posição teológica, eu quero te dizer uma coisa: creia, creia, porque o que te coloca nas bênçãos ilimitadas de Deus é quando você crê que você está nele. Mas todos quantos creram foram feitos filhos de Deus. Você é feito filho de Deus quando você crê. E o segredo para a prosperidade é quando você decide crer, quando você aceita Jesus como seu Senhor e fala: eu quero viver a minha vida para Ele. Você precisa confessar. Ele é a palavra. Mas por que Ele é o verbo? Por que Ele é a palavra, irmãos? Quando você fala com uma pessoa, você expressa o que está dentro de si. Amém? Quando você fala a respeito de si, você usa suas palavras. Jesus é a expressão exata do que Deus quer fazer. Hebreus 1:3. Hebreus 1:3. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra, à direita da majestade nas alturas. Jesus é a expressão. Sabe que privilégio que você tem hoje? O privilégio de ser chamado filho. E tudo que Deus tem para falar com você está escrito na pessoa de Jesus. Sabe de que jeito que Deus quer tratar você? Do jeito que Jesus tratou as pessoas quando Ele estava caminhando. Sabe de que jeito que Jesus Ele reconhece você? Do jeito que Ele reconheceu a todos. Deus tem uma forma de falar, e a forma de falar é Jesus. E quando você crê em Jesus, Ele cria um novo ser que muda